Olá, seja bem-vindo a mais um devocional aqui, juntinho com o livro dos nossos bispos J.B. Carvalho, Dice Carvalho, Conversas íntimas com o Espírito Santo, que é um devocional de 365 dias. Estamos aqui em mais um deles. Vem comigo, eu sou o pastor Felipe Ottoni e estarei com você agora. Esse devocional de hoje é interessante porque ele começa com o versículo de Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a nossa bispa começa dizendo que o próprio mundo começou na mente de Deus antes de existir na matéria. Ela também fala aqui que tudo o que o Eterno criou foi antes idealizado por ele e escondido nas letras e nas palavras ditas por ele. É interessante que nada se sustenta no visível sem antes não ter sido estabelecido no invisível. Atribui-se essa frase a Walt Disney. Se um homem pode imaginar, ele pode criar aquilo que ele imaginou. O tema de hoje é toda forma de governo começa na cabeça. A Bíblia fala em Provérbios que como o homem imagina em seu coração, assim ele é. E eu acredito que pensar, imaginar é edificar. Por isso precisamos pensar bem e saber aquilo que estamos imaginando, porque tudo que imaginamos é possível também realizarmos. Eu acredito no que a bispa nos diz nesse devocional. Ela fala que Deus não busca apenas servos que cumprem tarefas mecânicas. Nós não somos robozinhos nas mãos de Deus, mas Ele busca alguém que seja o seu parceiro na criação. Eu acredito que nós somos co-criadores com Deus, que Deus também nos deu esse poder. A Bíblia fala que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, e eu acredito que nós temos o poder de criar pelas nossas palavras o mundo que gostaríamos de viver. Isso é interessante. Esse é o nosso chamado. E a obediência a Deus é justamente essa estrada pela qual nós continuamos a criação do mundo em parceria com Ele. E quando obedecemos, nós não estamos apenas seguindo um conjunto de regras ou aderindo a um conjunto de regras, mas criando um mundo em nós mesmos também e permitindo que o projeto original do Senhor ganhe força na história, ganhe forma na história. Eu gosto de Atos capítulo 1, quando Lucas escreveu e ele faz menção ao Evangelho de Lucas. Ele fala a Teófilo em Atos capítulo 1, versículo 1. Ele diz: em meu livro anterior, ó Teófilo, eu escrevi sobre tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Veja que Lucas enfatiza, ele começou a fazer e a ensinar. Significa que nós, como filhos de Deus, precisamos dar essa continuidade. E como eu acredito nessa criação? Porque a criação não é algo que aconteceu uma vez no passado, mas é algo que vem acontecendo dia após dia ao longo da história, ao longo dos dias, inclusive hoje, inclusive amanhã, quando você acordar e fazer a sua oração e a sua declaração acerca de como será o seu dia. E é interessante que esse é um protocolo contínuo de sabedoria e governança, afirma a bispa Dice aqui nesse devocional. Olha o que ela fala aqui também, que é bem interessante. Quando entendemos que a Bíblia é a planta de Deus para criar mundos, percebemos que Bará, que significa criar do nada, e Yatzar, que significa formar, e Assá, que significa fazer, não são apenas verbos divinos, mas estágios de maturidade acessíveis àqueles que alinham a sua mente com a mente do Criador, ou com o Criador. Ela segue dizendo aqui no livro, a primeira letra da Bíblia é Bet.
e a última letra é Lamed. Essas duas letras, quando unidas, formam a palavra coração. E olha que insight legal. Isso nos ensina que toda a estrutura da realidade, do início ao fim das Escrituras, deve ser sustentada e cumprida com o coração, não apenas com o intelecto. Porque o governo legítimo nasce de um coração que entendeu que foi feito para se parecer cada vez mais com Deus. Olha que interessante isso. O texto de Provérbios fala: como o homem imagina em seu coração, assim ele é. E a bispa traz esse insight extraordinário aqui de que toda a realidade, a estrutura da realidade, do início ao fim das Escrituras, deve ser sustentada e cumprida justamente com o coração, esse coração alinhado, esse coração fervoroso, esse coração rendido e não apenas com o intelecto. Baseado nisso, mais uma vez eu quero convidar você a orar. Mas não só convidar a orar, mas desafiar você a se tornar quem realmente você é, um co-criador com o nosso Supremo Criador. Senhor, nos ajuda a entender essa verdade e nos ajuda a vivê-la, que o nosso coração sempre esteja alinhado com o seu coração, que o nosso coração esteja alinhado à sua palavra e à sua vontade, e que entendemos essa verdade para vivê-la integralmente, de sermos co-criadores com o Senhor e criar o mundo à nossa volta. E por que não? À volta de outras pessoas, a partir daquilo que cremos e declaramos. É o que eu oro hoje, Pai, em nome de Jesus. Eu concordaria com essa oração se eu fosse você, dizendo amém. Mas não só isso, mande esse devocional para alguém que você sabe que precisa ouvir esse princípio e aprender essa verdade. Deus abençoe você e nos vemos no próximo devocional.